Bom dia, pessoal do YouTube. Meu nome é Paulo Coelho. Eu tenho um canal chamado Cruzada Viva. Um grande abraço aos ateus, aos céticos, aos agnósticos e aos livres pensadores. Vamos analisar algumas passagens bíblicas sobre a visão de nós ateus, né? Porque o crente parece que lê esse livro aqui, não vê o que está escrito na sua frente, né? Ele passa batido, ele não consegue enxergar o absurdo que é, né? Esse texto aqui se refere ao mito Jesus, o mito que é plágio de várias outras culturas, né? Mito que é plágio de Mitra, é plágio de Dionísio, de Horus, é plágio de Tamuz. Depois eu vou mostrar para vocês essa questão do plágio de Jesus Cristo, criado nos concílios de Creta, Trento e Nicéia por Constantino. Esse texto aqui diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Está escrito em Mateus capítulo 5, 17. O que ele diz aqui, o Jesus, isso aqui está se referindo ao Jesus bíblico, é porque o histórico nunca existiu. O Jesus bíblico existe, realmente, dentro das páginas da Bíblia. Fora da Bíblia, não há vestígios desse Jesus. Nada, absolutamente nada. A ciência, a arqueologia, nada encontrou sobre esse personagem. Enfim, quando a gente fala das maldades do Deus bíblico, né? Como eu fiz um vídeo, vou fazer a parte 2, sobre a quantidade de mortes que o Deus bíblico promove dentro daquele livro sangrento da Bíblia. Aí os crentes têm mania de dizer, né? Não, aquilo acontecia para dar uma desculpa, né? O crente sempre procura uma desculpa esfarrapada para desculpar o indesculpável, né? O que não tem explicação. Aí ele, quando a gente fala das maldades do Deus bíblico, o crente costuma dizer que não, o Deus do Antigo Testamento era mal, mas não vale mais, porque Jesus é a nova aliança, né? Jesus paga os pecados e tal. Há contestações dentro da própria Bíblia sobre isso. Mas o Jesus bíblico diz aqui o seguinte, sobre a antiga aliança, a de Moisés, ele diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei de Moisés. Está falando aqui da lei de Moisés, tá, crente? Ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Está escrito em Mateus capítulo 5, 17. Então o Jesus não aboliu nada, tá bom? Também está escrito: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Continua afirmando o Jesus histórico, não. O Jesus bíblico, o histórico não existe. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 31. Ele diz mais: é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair da lei o menor traço. Está escrito em Lucas 16, capítulo 17. Então, crente, aquele argumento seu furado de que o Jesus veio e aí as maldades daquele Deus lá, abraâmico lá, não vale mais, isso aí está furado, crente, porque o próprio Jesus aqui, ele afirma que não veio abolir a lei. Agora eu vou entrar em outro assunto, em outro texto, um absurdo bíblico. Contradição, né? Contraditório. É o seguinte, as histórias contraditórias da criação.
O homem foi criado depois dos outros animais. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 25 ao 27. Então, o homem foi criado depois dos outros animais. Entenda, viu, crente? Se você lê a Bíblia e não consegue entender, eu estou te explicando bem devagarzinho, bem com jeito. Para ver se cabe nessa tua cachola aí. Então, a contradição vem agora. Ele diz aqui no primeiro que o homem foi criado depois dos outros animais. Em Gênesis capítulo 1, 25 ao 27. Só que o homem aparece antes dos outros animais. Está escrito em Gênesis, também na Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 19. Ou seja, está na cara aqui, está bem próximozinho os versículos e você não consegue perceber que houve aqui um lapso de memória do Deus bíblico. Ou do personagem fictício que escreveu essa história. Primeiro ele diz que o homem foi criado depois dos animais, e logo em seguida ele diz que o homem foi criado antes dos outros animais. Primeiro que os animais. Deu para entender, né? Aqui tem outra. O homem e a mulher foram criados simultaneamente. Ao mesmo tempo, foi criado o homem e a mulher. Está escrito aonde? Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Tá bom, crente? Só que o homem foi criado primeiro, então os animais e só depois a mulher da costela do homem. Essa é a história mais conhecida, né? Ela está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 22. Só que antes, no versículo 1, no capítulo 27, ele diz claramente: o homem e a mulher foram criados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Para bom entendedor, meia palavra basta, né, querido? Agora você se faz de cego, de burro, né? Aqui vem um absurdo científico escrito na Bíblia. Eu estou falando que na Bíblia existe de tudo. Na Bíblia existe de tudo. Fantasias, mentiras, erros, contradições, brutalidades e todo tipo de barbaridade que você possa imaginar. Bem, vamos lá. Também são impuras as aves seguintes: águia, urubu, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruz, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvo marinho, ibis, galhas ou gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e também morcegos. Que absurdo desse texto aqui. Ele coloca aqui, ele diz que não pode comer esse tipo de ave aí, que são impuras, né? O Deus bíblico lá. Só que ele diz que morcego é ave. Pensa aí. O Deus bíblico não sabia que morcego é mamífero. O cara que sabe de tudo, criou tudo, não sabia que morcego é mamífero. 1 Coríntios capítulo 15, está escrito: pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Preste atenção no texto. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vosso pecado. Também, então, perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Ele aqui fala que para o homem ter sido salvo, ele teria que ter ressuscitado. Coisa que não aconteceu. É fantasia.
Texto escabroso aqui. Se seu irmão, filho, filha, esposa ou amigo tentar você para que adore outro Deus, com pedras o apedrejarás até que morra. Deuteronômio capítulo 17, versículo 2 e 5. E aí? Tu vai matar teu irmão? Tu vai matar teu filho? Tu vai matar tua esposa? Tu vai matar teu amigo? Se ele adorar outro Deus? Deixa ele na imbecilidade dele, crente. Você não tem a sua imbecilidade? Deixa ele na dele, pô. Quer matar o cara. Essa daqui é para as mulheres. Mulher, você, ó. Eu não sei, porque tem algumas... Mulher é discriminada na Bíblia. Negro, a Bíblia apoia a escravidão. Homossexual, Levítico manda matar, apedrejar o homossexual. Eu não sei porque existe homossexual cristão, negro cristão e mulher cristã. A Bíblia detesta a mulher, eu já falei. Está escrito aqui, ó. Se uma mulher for estuprada na cidade e não gritar suficiente, deve ser apedrejada até que morra. Está escrito em Deuteronômio 22, 23 e 24. Quer mais, mulher? Tu está aí no templo adorando o ser imaginário. Se uma mulher for estuprada no campo, então ela deve viver. Deuteronômio 22, 25. Se o estuprador for apanhado, ele deverá pagar uma quantia ao pai e casar com a estuprada. E aí, mulher? Você foi estuprado e agora tem que casar com o seu algoz. O Deus Zé Ruela aqui não parou nem para pensar que a mulher poderia... Porque ele diz aqui, na primeira aqui, em Deuteronômio, se uma mulher for estuprada na cidade e não gritar o suficiente, ela deve ser apedrejada ou até morrer. Deuteronômio 22, 23 e 24. Esse Deus é tão burro que uma mulher pode muito bem ser estuprada tendo a boca vendada ou tapada para que não grite. Pode ter sido estuprada por mais de um homem que segurou e amordaçou ela. Não é verdade? Pode até ser uma muda. E se a mulher for muda? Que não pode gritar, e aí? Aí ela deve ser morta. Por quê? Porque na cabeça desse Deus Zé Ruela aqui, ela não gritou o suficiente porque estava gostando. Tu não consegue entender a Bíblia não, mulher? Aqui, ó. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trará ambos à porta daquela cidade e os apedrejarão, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirará o mal do meio de ti. Deuteronômio 22 é aquele texto que eu falei lá. Ela não gritou, ele acha que ela gostou, estava gostando. Isso daqui é para os pastores que gostam de dizer que curam nas igrejas. Você só cura dentro da sua igreja, né, pastor? A gente vê você colocar a mão aí, dizer que está curando disso, daquilo. O seu Deus não cura nem gripe, rapaz. Sabe qual é a prova disso? Eu te provo agora. Dentro da tua Bíblia. Aqui está escrito em João 14, 13. E assim, seja o que for que vos pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 13, capítulo 14. Tudo, ele fala aqui, tudo que pedir no nome dele, ele fará. Ele não diz isso ou aquilo, não.
Por que você só cura dentro da igreja? Me responde. Porque o hospital de câncer está cheio de canceroso lá. Por que você não vai lá? Porque ele diz aqui claramente, tudo que pedirdes em meu nome. E não venha com aquela desculpa esfarrapada não, pastor, de que quando não acontece a cura, a culpa é do doente, porque ele não teve fé. Porque o texto aqui não diz isso não. O texto aqui é bem claro e não diz assim, não, aquele que tiver fé, não diz isso não. Aqui diz assim, ó, tudo que pedirdes em meu nome, é só citar o nome dele, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui não fala em quantidade de fé. Você quer jogar isso, você joga com a imbecilidade das pessoas. Você extorque eles e depois põe a culpa neles, se eles não for curado. Então eu te desafio, pastor, sai daí da tua igreja, vai para os hospitais curar. Não fica enganando o pessoal não, rapaz. As curas milagrosas que acontecem dentro da tua igreja aí é tudo fantasia. No fundo, teu Deus não cura nenhuma dor de barriga, nenhuma dor de cabeça. Quando você está doente, você toma um comprimido. A verdade é essa. Você tem plano de saúde dos melhores que tem. E engana as pessoas, ilude elas, que tem algum ser imaginário para curá-las. Eu quero até dar um adendo aqui, sabe? Mas antes eu vou falar esse texto aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se pondo contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede, trazem condenação sobre si. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Esse texto aqui está dizendo, sabe o quê? Esse texto aqui está dizendo que você, eleitor, eu não voto não. Faz muitos anos que eu votei. A última vez que eu votei foi em cédula de papel. Eu prefiro pagar toda vez a multa quando eu preciso. Eu não me submeto a esse tipo de coisa, porque eu não concordo com esse tipo de coisa. O texto aqui diz que todo aquele que foi eleito, foi Deus que colocou lá. Então se você é cristão, se você é religioso, não reclame do governo que está aí não, rapaz. Nem do que passou, nem do que virá. Porque todo ele aqui está dizendo claramente, eu vou ler de novo para você, viu, cristão? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Então, meu amigo, não reclame do governo que está, nem do que saiu, nem do que virá, não. Porque foi Deus que colocou ele lá, tá bom? O adendo que eu queria dar é quanto às mulheres também. As mulheres que vivem nos templos aí, sabe? Eu já vi pastores instigando a mulher a deixar seus esposos porque o camarada não faz parte do covil deles. Então a mulher sai de casa, deixa seus afazeres, deixa suas obrigações diárias para ir para uma igreja, servir a um Deus imaginário, ficar adorando um Deus imaginário, escravo de um pastor. E aí o marido não vai, não quer fazer parte desse lixo todo. E aí ela é induzida, instigada a deixar o marido. O que a religião tem trazido é isso. É dissensão entre as famílias. Separando, destruindo famílias. Eles dizem que são pela família, para... É mentira. É mentira. E você sabe disso, cara. Se você é de uma igreja
e seu marido não é, ou sua esposa não é, você sabe que tem isso, você sabe que tem desavença dentro da sua casa por causa disso. Até porque o próprio Jesus disse que veio para colocar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e assim a família será seu próprio inimigo. Só para adorar esse Zé Ruela, desse Jesus vagabundo, criado em fundo de quintal, que o pessoal adora sem saber que é um mito, plagiado. Eu já estou me estendendo muito, agradeço a todos a atenção. Até a próxima.